você sabe como começar a sua redação no dia do Enem? Hoje eu vou te mostrar algumas formas e possibilidades de começar a sua introdução já despertando a atenção do seu corretor. Antes disso, vamos analisar aqui no quadro um exemplo de introdução retirada de uma redação nota 1000 do Enem de 2023. Nesta edição, o tema envolveu os desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado feito pelas mulheres. Observe que a introdução na redação Enem obrigatoriamente deve apresentar duas partes. A primeira parte, que está sinalizada de verde aqui no quadro, é a parte em que devemos apresentar o tema para o leitor, pegando todas as palavras-chave que estão na prova e apresentando de uma forma direta e clara. A segunda parte da nossa introdução é chamada de tese e está sinalizada aqui no quadro com rosa. A tese, no texto dissertativo argumentativo, é um resumo dos pontos de vista que serão defendidos no seu texto. Ou seja, a tese deve antecipar os argumentos que serão desenvolvidos no segundo e no terceiro parágrafo. Observe que essa aluna apresenta nessa introdução 3 frases, o que é uma ótima dica para você usar também em seus textos. A primeira frase começa no de acordo e vai até invisibilidade. A segunda começa no porém e vai até reconhecido. E a terceira começa no isso e vai até midiática. É importante ressaltarmos e observarmos que cada uma dessas frases exerce uma função. Ter o domínio da escrita significa ter o domínio da função de cada frase que é escrita em seu texto. Vamos analisar essas funções? A primeira frase foi utilizada para que houvesse a apresentação de um repertório sociocultural. O que isso significa? A apresentação de algum conhecimento que venha de outra área. Pode ser da história, da sociologia, pode ser um dado estatístico, pode ser da área cinematográfica. Nesse caso, a aluna escolheu começar com a pensadora contemporânea Djamila Ribeiro. Após apresentar o repertório na primeira frase, a aluna faz na segunda frase uma relação desse repertório com o tema em questão, criando uma linha de raciocínio para que as ideias fiquem sempre claras para o corretor. Apenas na terceira frase, ela apresenta a tese, antecipando a argumentação. Observe, de acordo com a pensadora Djamila Ribeiro, o primeiro passo para solucionar uma questão é tirá-lo da invisibilidade. Esse repertório é uma dica bem interessante para utilizarmos em vários outros temas de redação Enem. Isso porque todos os temas são problemas da sociedade que estão em uma situação de invisibilidade, que não tem notoriedade social. Perceba que aqui ela usa uma questão de uma forma mais ampla. Apenas na segunda frase, ela estabelece a relação desse repertório com o tema. Porém, no Brasil atual, as mulheres enfrentam diversos desafios para que seu trabalho de cuidado seja reconhecido. Nessa parte, as palavras-chave do tema foram apresentadas de forma direta. Em seguida, aparece a tese. Essa tese se chama bifurcada. Isso porque ela antecipa em 2 partes quais serão os 2 argumentos a serem desenvolvidos. Isso deixa a tese e a estrutura argumentativa bem organizada. Isso ocorre devido à omissão estatal, deixando claro que o assunto do primeiro argumento será fazer uma referência à negligência do governo e como o governo negligencia a questão do trabalho de cuidado da mulher, e
Sinalizei o conectivo I para mostrar a soma das ideias dentro da tese, demonstrando que no argumento de número 2, a aluna irá tratar da influência midiática. Sendo assim, essa é uma boa dica a ser seguida. Faça já na sua primeira frase a apresentação de um repertório sociocultural. Na segunda frase, estabeleça uma relação direta entre esse repertório e o tema. E na terceira frase, não se esqueça da tese, delimitando e antecipando quais serão os 2 argumentos a ser trabalhado por você ao longo do texto. Nessa segunda parte da aula, vamos abordar várias formas interessantes de apresentar o tema. Podemos apresentar com aspectos históricos, sociológicos, dados estatísticos e inúmeras outras formas. Vamos lá? Nessa segunda parte da aula, vamos tratar de algumas formas e possibilidades de apresentar o tema na introdução, com a ajuda de alguns repertórios socioculturais. A primeira forma que eu selecionei para vocês foi a alusão histórica. É bem interessante quando já na primeira frase da nossa introdução apresentamos algo relacionado ao tema na perspectiva do passado. E logo em seguida apresentamos se essa situação do passado está diferente ou igual na realidade atual, na realidade contemporânea. Observe um exemplo. Em relação ao tema do ano passado, uma alusão histórica que poderia ser utilizada é em relação ao período colonial brasileiro. Poderíamos começar durante o período de colonização do Brasil, explicar essa questão da mulher, do trabalho de cuidado, que sempre foi um objetivo, que sempre foi uma missão da mulher, e mostrar que era algo cultural e algo obrigatório. Na outra frase, mostraríamos como está essa questão no presente. Começaríamos na atualidade, apesar da passagem temporal, essa visão de que o trabalho de cuidado deve ser feito pelas mulheres ainda se mantém. O que fazemos nesse tipo de introdução, então, é uma comparação em relação ao passado e ao presente, comparando em frases diferentes a questão do tema. Outra forma interessante é apresentarmos dados estatísticos ou pesquisas para apresentação do tema. E nesse caso é importante lembrarmos que precisamos apresentar a fonte, ou seja, de onde essas informações foram retiradas. Por exemplo, se o tema da redação envolver a temática de segurança alimentar, poderíamos começar com um dado estatístico da ONU. De acordo com o mapa da fome elaborado pela ONU, Organização das Nações Unidas, o Brasil enfrenta a problemática de insegurança alimentar em muitas regiões. Logo em seguida, apresentaríamos a tese para o nosso leitor. Sendo assim, a ONU foi a fonte de onde essa informação foi retirada. Outras fontes também podem ser utilizadas, OMS e até mesmo Folha de São Paulo, G1 e outros jornais que têm a credibilidade e a visibilidade nacional. Uma terceira forma de apresentar o tema é com a ajuda do universo cinematográfico. Poderíamos apresentar filmes e séries ou com a ajuda também da literatura, com as diversas obras literárias. Nesse caso, a comparação seria o que ocorre na ficção e o que tem ocorrido na realidade. Em relação ao tema envolvendo, por exemplo, as mulheres, poderíamos escolher alguma série, algum livro, algum filme que aborda a protagonista em trabalho de cuidado não sendo valorizado. Na outra frase, poderíamos estabelecer uma relação. Fora da ficção, a situação da protagonista se aproxima a de muitas mulheres no cenário brasileiro atual. Outra forma interessante é utilizarmos alguns documentários. Há vários documentários disponíveis em várias plataformas que apresentam várias temáticas sociais.
Aproveite o tempo para assistir esses documentários e ficar de olho, porque eles podem ser usados para chamar a atenção do seu leitor já nas primeiras linhas do seu texto. Em casos que você não se lembre, não se recorde de algum repertório sociocultural, tem uma solução. Nós podemos começar a nossa redação não apresentando repertórios, ou seja, referências de outras áreas do conhecimento, mas podemos apenas começar o nosso texto trazendo uma definição de alguma palavra-chave que está dentro da frase tema da prova. Por exemplo, num tema de insegurança alimentar, talvez fosse interessante já começar com o conceito, explicando a insegurança alimentar é o termo utilizado para se referir à população que não recebe alimentos na quantidade e na qualidade adequada. Após a definição, seguiríamos a introdução normal com a apresentação da tese. Vamos ver outras possibilidades? Outra forma de apresentarmos o tema é introduzir já nas primeiras linhas algum conceito da sociologia, da filosofia ou de outra área do conhecimento. Olha só um exemplo. Se o tema da redação envolver influenciadores digitais e seu impacto em relação aos jovens, poderíamos começar com a teoria de indústria cultural desenvolvida por Adorno. Colocaríamos que essa teoria descreve sobre a capacidade que a mídia tem de influenciar os pensamentos e os comportamentos das pessoas, e na outra frase demonstraríamos que essa questão está ocorrendo em relação aos jovens e aos influenciadores digitais. Logo em seguida, seguiríamos com a apresentação da tese. Além disso, outra forma interessante e criativa de apresentar o tema seria por meio da enumeração. Imagine que o tema seja mobilidade urbana. Poderíamos começar enumerando vários problemas que descrevem a situação da mobilidade urbana no Brasil. Por exemplo, ônibus lotados, vias superlotadas, poluição sonora e poluição do ar, estresse no trânsito, ponto. Essa é a situação atual da mobilidade urbana no Brasil. Essa enumeração é uma forma bem diferente de apresentação. Além disso, poderíamos começar nosso texto com a questão legislativa. No caso, poderíamos iniciar abordando qual é o direito que nós, cidadãos brasileiros, temos garantido na Constituição Federal de 1988. Nós temos vários direitos assegurados, como direito a bem-estar, educação, saúde, respeito, meio ambiente ecologicamente equilibrado. A ideia aqui é mostrarmos qual direito temos na Constituição e na frase posterior mostrarmos que esse direito não está sendo cumprido, não está sendo posto em prática, principalmente quando observamos a problemática do tema. Vamos tentar elaborar essa introdução com o tema do ano passado? Poderíamos começar. De acordo com a Constituição Federal de 1988, todos os cidadãos brasileiros têm direito ao respeito. Ponto. Entretanto, na contemporaneidade, essa garantia constitucional não está sendo cumprida, principalmente ao se observar a invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pelas mulheres. Demonstraríamos, assim, que a invisibilidade falha com o direito ao respeito citado anteriormente. Gostou dessas dicas sobre como apresentar a introdução da redação Enem? Fique de olho nas próximas aulas. Curte, compartilhe esse vídeo e caso você tenha alguma dúvida, estou à disposição nos comentários. Um beijo, bons estudos!